Olá amigos, eu sou Arovel. No vídeo de hoje falarei sobre cadeias epidemiológicas aí, analisando as doenças, né, como que elas acontecem e também a questões aí diferenciação entre surto, epidemia, pandemia. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre isso para entendermos aí doenças endêmicas, né? Também sobre a questão aí da taxa de transmissão, né, que sempre impacta, né, para haver essa diferenciação aí do que é um surto, né, local, do que é uma epidemia e do que são as endemias. Então vamos falar um pouquinho aí sobre isso. Bem, tudo isso é a partir de um agente infeccioso, é um agente invasor. Normalmente esse agente invasor ele é vírus, mas pode também ser ali bactérias, né? Então nós temos também ali muitas doenças aí de origem a partir de bactérias, podendo citar aqui o exemplo, a questão dos bacilos, né? Da hanseníase, a tuberculose, então que são aí causadas, né, por esse agente invasor, que são os bacilos, que são ali bactérias, né, formas de bactérias, que é diferente de vírus. A bactéria é considerada um ser vivo, ela consegue se reproduzir, né, sozinha. Já o vírus não, normalmente o vírus, a sua reprodução se dá em contato ali com outras células animais, no caso o ser humano ou também animais. Os outros animais também eles podem, já que nós fazemos parte aí do reino animalia também. Bem, vamos fazer aqui a diferenciação sobre essa fonte de infecção, a porta de saída do agente infeccioso, a forma de transmissão, a porta de entrada, né, do agente infeccioso, né, do hospedeiro, e também ali o hospedeiro suscetível. Então nós temos ali algumas diferenciações, mas primeiramente vamos entender a diferença, né, de surto, de endemia, epidemia. Bem, o surto é uma situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de eventos ou doenças em uma área ou entre um grupo específico de pessoas em determinado período. Então, um exemplo aqui nós temos o sarampo, que acomete aí algumas localidades, né, do Brasil, por exemplo, né? Então, assim, às vezes acontecem surtos locais. Normalmente o surto ele não é como foi o caso aí da Covid-19, que rapidamente se tornou global, ou seja, atingiu aí praticamente todas as nações, né? Algumas aí se precaveram um pouquinho antes, mas mesmo assim ainda também sempre com essa movimentação, a globalização hoje, os comércios, né, que movimentam aí as nações. Então qualquer vírus, qualquer doença hoje é muito mais fácil dela se alastrar por todas as regiões aí do planeta. Já o surto não, o surto é uma doença em que acomete ali, digamos que uma região, uma pequena região. Então pode ser, por exemplo, também o hospital recebeu ali muitos casos de pessoas que com sintomas de diarreia. Então isso pode ser considerado um surto local. Tem que se analisar se foi todas aquelas que utilizaram, por exemplo, água de uma determinada região, de uma determinada represa ou de um determinado sistema de abastecimento. Então às vezes ali poderia ter a presença de alguma bactéria, coliforme fecal, né, de algum agente que causou o problema em todos aqueles que consumiram daquela água ou daquele alimento. Então o surto normalmente ele é um efeito pequeno. Um surto ele é normalmente aí identificado, combatido pela própria Secretaria de Saúde do município ou buscar as soluções, né? Então compete ali ao gestor municipal buscar controlar, combater, acabar com aquele surto ou aquela doença. Às vezes ela pode acometer também, o surto ele pode acometer uma região. Então alguns municípios da mesma região, as pessoas têm contatos entre si, então normalmente pode desenvolver algumas doenças ali naquela região. Então o surto ele pode ser local, né, dentro de um município ou dentro de, digamos que alguns municípios de um estado. Então normalmente o surto ele não é aquele que acomete todo um país, todos os estados. Então às vezes pode acometer ali uma determinada região, até que faça parte de 1, 2 ou 3 estados, mas em si ela digamos que o nível de alerta é local, é regional.
Bem, já a endemia nós temos ali, ó, a presença contínua de uma enfermidade ou um agente infeccioso em uma zona geográfica, tá vendo? Determinada. É uma doença típica, ou seja, que é constante, né? De um determinado lugar ou se concentrar em uma região e não se espalhar para outros locais. Então, exemplo ali a febre amarela e a malária, que são consideradas endêmicas na região norte do país. Então, normalmente ali são doenças que estão associadas a algumas questões, digamos que ambientais. Então, portanto, são doenças que elas normalmente elas acontecem, né, são típicas, né, que são permanentes, digamos assim, em algumas regiões, né? Então nós temos ali exemplo da malária, que também é uma doença muito antiga, né, que se busca combater, mas ainda não tem ali a vacinação, né, contra a malária. Então por isso que é uma doença que não está erradicada, apesar de que é uma das mais antigas aí já conhecidas, que tem levado muitas pessoas à morte, sobretudo aí na região norte, né? Então está muito ali associado à floresta, né, tropical, então a essas condições, e assim como é também a febre amarela, até mais em regiões aí de Mata Atlântica. Então é mais comum ter mais em regiões aí também do Sudeste, nessas regiões aí do Centro-Sul do Brasil. Bem, nós temos a epidemia. O que é epidemia? Ela ocorre com um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões de um país. Então, a epidemia é quando, digamos que afeta uma nação inteira, como nós tivemos, por exemplo, na África, atingiu ali alguns países, a questão do Ebola. Então, não foi uma doença que chegou a se espalhar por todo o mundo, apesar de que também foram registrados casos, mas que teve uma origem ali, basicamente em um ou dois países ali não sei se foi no centro-leste africano, né? E que acometeu outras pessoas, claro, devido à movimentação, à globalização, em que o trânsito de pessoas hoje é muito facilitado, né? Aviões, navios, trem, então rapidamente uma pessoa está em outro país. Então por isso que há uma recomendação, até de forma interna, se você no Brasil vai viajar para uma região em que ela é a questão de endêmica, né, para a febre amarela, então você precisa se precaver, precisa estar com a vacinação em dias, né? Então há alguns cuidados, né? Então a epidemia é isso, é quando afeta uma nação, então já é um problema grande, grave, que chama também a atenção, porque já afeta uma grande parcela da população. A pandemia, nós vimos aí que quando determinado agente infeccioso se dissemina em diversos países ou continentes e transmite para muitas pessoas. Então o exemplo foi agora a Covid-19, né? Outro exemplo foi a gripe suína H1N1, que também se espalhou, né, pelo mundo todo. E aí a entidade responsável é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, normalmente é que faz esse alerta de nível global, vê que uma doença ela saiu do controle de uma determinada região e já afeta diversos países. Então, para ser uma pandemia, normalmente é quando já se afeta ali, por exemplo, 10 países, 15 países. Então não é mais uma epidemia, já é uma pandemia, porque digamos que já afetou países aí em diferentes continentes, então já se espalhou, então já é considerado uma pandemia, muito antes até de afetar todo o planeta Terra, né, todos os países. Bem, outra coisa que chama a atenção é a taxa de transmissão. Então a gente viu até aí nos jornais, muito se falava sobre a taxa de transmissão. Digamos que de cada uma pessoa infectada, que está adoecida, para quantos ela consegue transmitir aquela doença. Então, normalmente hoje tem as doenças aí de vias aéreas, né, que são as mais fáceis, né, de transmissão, assim como é no caso mesmo a hanseníase, né, de transmissão também ali através de vias aéreas, né, pelo ar, e outras doenças como a Covid-19. Então, se observa de cada uma pessoa para quantos mais ela consegue transmitir. Então, quando uma pessoa transmite só para mais uma, digamos que a média vai ficar estável e pode haver uma diminuição. Agora, se de cada um infectado consegue transmitir para 2, para 3, então isso vai haver uma multiplicação muito rápida nos casos. Imagina aí, começa de 10 pessoas, cada um passa para mais 3, logo já vai para 30. Então, de 30 passando para mais 3, já se multiplica para 90. E isso, de uma forma repentina, o nível de transmissão quando está em 1 ou até menos, em 0,9. Então, talvez
o que mostra certo controle ou que não é um agravamento, digamos que do tipo de uma pandemia. Então a Covid, em muitos momentos, ela superou aí a multiplicação nesses proporções que eu acabei de citar, né? Em que uma pessoa conseguia transmitir para várias outras, aí já é um nível de alerta grande, né? Claro, dá para transmitir para muitas. Tem pessoas que uma pessoa com Covid pode transmitir aí para mais 10, mais 15, depende do tanto de contato que ela teve, né? Mas normalmente quando a pessoa percebe que adoeceu, já há alguns cuidados, né? E aí vai evitar de transmitir para mais pessoas.